A paz do Senhor Jesus, amada igreja, glória a Deus, sejam bem-vindos a mais um grande culto de celebração ao nosso Deus neste domingo, amém? Glória a Deus, aleluias! Amados, eu quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 61, amém? Enquanto vocês estão aí se localizando, eu quero dizer que, como falei ontem, que hoje nós teremos um momento com as nossas crianças, os adolescentes, pré-adolescentes, todos podem participar, né? E logo a seguir o louvor teremos esse momento tão precioso e você, mamãe, papai, todos os adultos vão participar hoje também com eles na salinha deles, amém? Isso é uma grande bênção, em nome de Jesus, amém? Então, Isaías 61, eu vou estar lendo, diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão em luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Glória a Deus! Que preciosidade, né? Maravilhoso, glória a Deus! Esse texto referindo-se a Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Salvador de todos que nele creem e o receber e o aceitar como seu único Senhor e Salvador. Que maravilha! E ele veio para transformar, para trazer transformação, trazer mudança, trazer libertação, libertar os cativos, libertar, transformar de escravo para livres. Amados, e a palavra que diz assim que onde há choro se transforma em alegria, onde há pranto se transforma em alegria. Amados, e mais do que nunca, nesses últimos tempos, né, e dias e meses, nós temos enfrentado situações assim. E a palavra de Deus diz que nós somos esses portadores das boas novas. Nós que recebemos, que conhecemos a verdade nos libertou, nós passamos a ter esse Espírito também sobre nós, fomos ungidos com esse Espírito Santo sobre as nossas vidas. E nós somos esses portadores de boas novas, somos nós que vamos levar a palavra de Deus para aqueles que estão encarcerados, que aqueles que estão numa situação de escravos do pecado, que ainda não conhecem a Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que estão com o espírito angustiado, com tristeza, que estão vivendo momentos de luto, momentos de pranto. Querido, querida, meu irmão, minha irmã, nós somos esses que o Senhor nos chamou para nós levarmos a palavra de Deus, a palavra de salvação, a palavra de libertação, a palavra que traz cura. Amém? Amados, e nós estamos nesses 21 dias de jejum. Fazemos todos os anos e este ano vamos fazer da mesma maneira. Estamos fazendo, estamos declarando e crendo que no final do mês nós vamos conseguir estarmos na casa do Senhor, celebrando por mais essa vitória. Em nome de Jesus, vamos estar orando e clamando, irmãos, e declarando que as circunstâncias, tudo que nós estamos vendo contrariamente ao nosso redor, não vai nos fazer parar, não vai fazer com que nós venhamos a retroceder. Isso é impensável. Nós não podemos fazer isso em nome de Jesus, mas nós vamos continuar, nós vamos prosseguir, nós vamos perseverar, sabendo que maior é aquele que está conosco. Amém? Amados, então vamos continuar nesse propósito, firmes aí em jejum e oração, leitura da palavra, meditação e declarando como
O Senhor foi com José. O Senhor também é conosco, liberando as bênçãos sobre nós e que nós sejamos como ramos frutíferos, árvore frutífera, né? Damos nossos frutos e frutos que permanecem para sempre, para toda a eternidade. Amém, amados? Glória a Deus por isso. E nós vamos adorar ao Senhor agora com cânticos. Depois a participação do momento com as crianças e depois vamos receber a palavra de Deus para os nossos corações e já declarando que ela não volta vazia. Ela fará coisas tremendas, coisas novas na nossa vida, porque ela se renova a cada momento, queridos. E que nós estejamos com os nossos corações abertos, receptivos à palavra do Senhor, porque Ele tem coisas maravilhosas para mim e para você, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor. Lá no Salmos de número 19, a Bíblia nos diz que os céus eles declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Que nós nesse momento possamos fazer isso, declarar a glória dele, exaltar o nome dele, que nós possamos elevar a nossa voz a ele, estender as nossas mãos para os céus e render adoração a ele. Que nós nessa hora possamos nos ligar a ele completamente, que nós possamos louvar o nome dele. Amém? Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Estarei com as mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Tudo aquilo que nós somos vem de ti e é para ti, Deus. Salvação, um caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Estarei com as mãos louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração?
possamos nos entregar totalmente ao nosso Criador, Ele que nos salvou, que nós possamos caminhar pelo caminho da salvação, amém? Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Desde o princípio, Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, só voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, a 100 bilhões de estrelas vida dás. Planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também. Posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. De promessas, és sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida e a ciência, o som de tua voz seguirão. E ao teu falar, a 100 milhões de seres vida dás. Se formam ao fluir do teu soprar. Se revelam tua glória, eu também. Vejo teu amor em todo teu falar. Cada céu pintado, um quadro se cria. Se a criação te segue, eu também. Oh Senhor, nós exaltamos o teu nome. Nós te rendemos toda adoração, pois só tu és digno de todo louvor. Oh Jesus. Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam alto, eu também. E se tudo existe pra te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas a te clamam, eu também. E se todo esse louvor não te bastar, 100 bilhões de vezes mais eu vou
morreste pra vida nos dar. E ao teu falar, bilhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida eu revivi. Se da morte levantaste, eu também. Vejo teu amor em toda a criação. Cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolheste render tudo, eu também. Vejo 8 bilhões de formas de amar. Cada filho que morreste pra salvar. Se por eles deste a vida, eu também. Tu farias 100 bilhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa um só pra trás. Oh, aleluia. Ele é aquele que não deixa um só pra trás. Ele morreu naquela cruz para que nós tivéssemos vida e que nós possamos cumprir o primeiro mandamento. Glória a Deus, aleluia, amém? Louvor maravilhoso, né? É tão bom louvar ao Senhor. Eu amo louvar o meu Pai Celestial, eu amo louvar o meu Senhor e meu Salvador, amém? E também amo este momento que nós podemos estar trazendo os nossos dízimos, nossas ofertas no altar do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja provisão na minha casa. Então, a provisão na casa do Senhor, ela é feita através de quê? Dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E vamos fazer isso agora com muita alegria no nosso coração. De que maneira? Através do número da conta que está aí no seu vídeo, né? Você pode dar um pause, né? E vai lá e faz a sua transferência, né? Do seu dízimo, da sua oferta. Ou então, nós temos também o número do MBWay da igreja. Adicione esse número aí, né, no seu telefone, né, e você pode estar fazendo a sua oferta imediatamente, o seu dízimo imediatamente vai estar caindo então na conta da igreja. Amém? Faça isso, seja você uma bênção e seja abençoado também por ser fiel ao Senhor dos Senhores. Amém? Queridos, e também queria dizer para você que tem aí as nossas redes sociais, né, na sua tela. Entra lá nas redes sociais da igreja, faça lá a sua participação, faça lá seu comentário, dê lá um joinha, né, abençoa as redes sociais da igreja, porque também é bênção, amém? Também é bênção, também é uma forma de nós evangelizarmos pessoas que vão estar entrando, vão estar vendo os comentários, é muito bom. Amém? É muito bom. Amém? Então vamos agora estar orando em favor das nossas vidas financeiras. Querido Deus, Pai Celestial, estendemos as mãos agora sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, ó Deus querido, e que o Senhor possa estar derramando graciosamente o Teu poder, a Tua misericórdia sobre a vida dos Teus filhos, ó Deus, suprindo-lhes todas as suas necessidades em glória. Pai, eu oro abençoando este povo para o louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Vamos continuar louvando e adorando ao Senhor dos Senhores. Amém. Hoje venho vos contar a história do guarda-chuva ambulante. É uma história que realmente aconteceu. Um grande guarda-chuva andava pelas ruas. Ele parecia ter pernas. Era um guarda-chuva muito bonito e muito colorido, com cores muito vibrantes. E lá ele ia, saltitando pelas ruas. Toda a gente que o via passar ficava muito curiosa.
Crianças, adultos, jovens, todos seguiam o guarda-chuva, mas logo perceberam que aquelas perninhas pertenciam a um menino, muito pequenino. Ele andava muito depressa, sem dizer uma só palavra, e todos o seguiam. Finalmente, o menino parou, debaixo da sombra de uma linda árvore. Ele colocou o grande guarda-chuva no chão e disse: Gostariam de ouvir a história do meu guarda-chuva? E todos responderam: Sim, gostaríamos. Sentem-se todos, para que eu comece a história. E todos obedeceram, até mesmo os mais velhos. Estão a ver esta cor escura? Ela parece a escuridão. Quando apagamos as luzes e olhamos para um lado, olhamos para o outro, não conseguimos enxergar nada, pois está muito escuro. Esta escuridão vamos chamar de pecado. Vocês sabem o que é pecado? O pecado é a desobediência. Desobediência a Deus, aos nossos pais, aos professores e às leis que regem o nosso país. O pecado é tudo aquilo de errado e feio que fazemos. Mentir, roubar, brigar, gozar com as pessoas, maltratá-las e muito mais. Às vezes nós pecamos quando ninguém está a ver e pensamos que nunca seremos descobertos. Mas Deus tudo vê, pois Ele está em todos os lugares. E esta cor tão linda, o amarelo? Esta nos faz lembrar de ouro. Ela nos faz lembrar um reino muito rico. E ela nos faz lembrar o maior de todos os reinos, o reino dos céus. Lá, a Bíblia nos conta que tem ruas de ouro. As portas e portões são de ouro. Ah, que lugar maravilhoso deve ser! Mas lá não pode entrar o pecado. Se entrasse, estragaria tudo. Não existe pecado ali. Por isso, nenhum de nós poderá entrar lá, pois temos o pecado em nosso coração. E esta cor tão linda, tão viva, o vermelho. Ah, o vermelho nos conta uma linda história de amor. A história de Jesus Cristo, que morreu numa cruz e derramou o seu precioso sangue para que nós fôssemos perdoados. Ah, Ele perdoou os nossos pecados. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele tomou sobre ele o castigo que estava reservado a nós pecadores. Ele sofreu muito por amor a nós. Quando cremos que Ele é mesmo Filho de Deus e o recebemos em nossos corações, em nossas vidas, como nosso único Senhor e Salvador, e quando nós nos arrependemos de todo o pecado, das coisas feias que fazíamos, Ele nos perdoa e o nosso coração se torna puro, limpo, alvo como a neve, como esta cor clara do meu guarda-chuva. Quando fazemos isso, Ele vem morar em nossos corações e nos ajuda a viver uma vida sem pecado, para que possamos ir morar no reino dos céus com Ele, quando Ele vier nos buscar. Agora que todos ouviram a história e sabem que somos pecadores e precisamos de perdão, de receber o nosso Salvador para ir morar no céu, agora vocês conhecem toda a história. E eu tenho uma pergunta a fazer. Vocês querem ir morar no céu? Vocês querem receber o Senhor Jesus em seus corações? E todos responderam que sim. Todos responderam numa única voz: sim, nós queremos ir morar no céu. Nós queremos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. E você? Você que está aí, junto do papai, da mamãe, você que está ouvindo essa história, você que está ouvindo ela do seu computador, ou da televisão, ou do telemóvel,
Você também quer ir morar no céu? Se você quer ir morar no céu, então você vai colocar a sua mão no seu coração, fechar os seus olhos e repetir esta oração comigo. Senhor Jesus, eu sei agora que eu sou pecador, que fiz coisas erradas, coisas feias, e eu me arrependo e preciso do teu perdão. Eu creio que és o Filho de Deus, o meu Salvador, e te convido para vir morar no meu coração e ficar aqui para sempre. Amém. E assim como você fez esta oração e tomou essa decisão tão maravilhosa, aquelas pessoas que seguiam o menino com o guarda-chuva também fizeram. Mas a nossa história não acabou aqui. O menino, ele pegou sua Bíblia e falou: eu vou ler um versículo para vocês. E o versículo que eu vou ler, ele está em João, no capítulo 3. Ele é o versículo 16. E ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou explicar para vocês. Deus, ele nos amou tanto, que ele deu o seu único Filho, Jesus, por amor a mim, por amor a você. E todo aquele que crê no Filho, crê em Jesus, essa pessoa não vai sofrer, ela não vai morrer, mas ela vai ter a vida eterna. Ela vai morar com Jesus no reino dos céus. E aquelas pessoas que estavam ali olharam para o menino e perguntaram: mas você esqueceu de nos falar de uma cor, a cor verde. Eu achei que vocês nunca mais iriam perguntar. Depois de recebermos o Senhor Jesus em nossas vidas e termos sido perdoados, Ele quer que nós cresçamos espiritualmente. O verde representa o nosso crescimento. Por exemplo, as árvores e plantas, se forem bem regadas e receberem o alimento certo, elas crescem e se tornam bonitas e dão muitos frutos. É isso que Deus quer de nós, que nós cresçamos e possamos dar bons frutos. E o nosso alimento é a palavra de Deus. Vocês precisam ler a Bíblia e viver a Bíblia. Tire momentos do seu dia orando, lendo a palavra, assistindo aos cultos. Jesus deixou uma ordem a todos nós, para que falássemos do amor dele a todos. E esses são os frutos. Por isso, vocês devem contar a história do guarda-chuva a todas as pessoas que vocês encontrarem. E assim darão frutos para o reino de Deus. E isso significa que vocês cresceram e ficaram bem verdinhos, como as árvores que nós vemos no campo, como essa árvore que eu estou sentado. Então, nunca se esqueçam, vocês precisam se alimentar da palavra de Deus. E quando vocês se alimentam, vocês crescem e vocês contam toda a história de Jesus às pessoas. E essas pessoas são os seus frutos, frutos para o reino de Deus. Nunca se esqueçam disso. E assim termina a nossa história. A história do guarda-chuva ambulante, que nele carrega uma história muito mais linda, a história do amor de Jesus por nós. Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam crescer e dar muitos frutos em nome de Jesus. Olá, queridos, a paz do Senhor.
Que bom estarmos aqui mais uma vez, reunidos para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor e para ouvir o que Ele tem para nós nessa noite, não é? Que coisa linda o vídeo que nós vimos ainda há pouco. E o interessante é que ele fala de decisão, né? Fala daquilo que o Senhor, de uma forma linda, preparou para nós, para a humanidade. Fala sobre decisões que nós precisamos tomar, né? E a palavra de hoje, ela fala sobre isso, sobre decisões que marcam e transformam a nossa vida. É fato que nós, muitas vezes, temos que tomar decisões, a todo momento nós precisamos tomar decisões, mas existem decisões que realmente mudam a nossa história, mudam a nossa vida, não é? Então, é sobre essas decisões que nós vamos falar nessa noite. E para isso nós vamos falar sobre um personagem bíblico, um rei, chamado Rei Josias, que eu tenho certeza que muitos já ouviram falar, não é? E vamos falar dele porque ele tomou decisões muito importantes. E nós vamos entender o peso e a importância dessas decisões que ele tomou nessa noite. Tá bem? Que você abra seu coração e deixe Deus falar com você naquilo que você precisa dele hoje. Tá bem? Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 22. Essa história do rei Josias também está em 2 Crônicas, no capítulo 34, se eu não me engano, até o 36. Mas está lá também, está de forma bem mais detalhada do que aqui, no capítulo 22 aqui de 2 Reis, mas é um texto mais curto. Então nós não temos muito tempo e é melhor, tá bem? Então, vamos abrir 2 Reis, capítulo 22, amém? Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20, tá bem? Vamos lá. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jedida, filha de Adaías, ele era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Zafã, filho de Azalias e neto de Mesulam, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o a juntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. E aí nós vamos pular para o versículo 8, tá bem? Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Zafã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Zafã, que o leu. O secretário Zafã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. E o secretário Zafã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Zafã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro, rasgou suas vestes e deu essas ordens ao sacerdote Ilquias: a Aicã, filho de Zafã, a Acbor, filho de Micaías, ao secretário Zafã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Ilquias, Aicã, Acabor, Safá e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tikvá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém.
Ela lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, diga ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre esse lugar e sobre os seus habitantes, tudo que está escrito no livro que o rei de Judá leu. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra esse lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra esse lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi. Declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre esse lugar. Então, eles levaram a resposta ao rei. Amém? Esse é o nosso texto, né? E, como eu disse, nós vamos falar sobre Josias, o rei Josias. Josias, o significado desse nome em hebraico é concedido pelo Senhor, e de fato ele foi concedido pelo Senhor, né? Mas quando nós olhamos o histórico familiar de Josias, nós entendemos e conseguimos enxergar quão grandiosas foram as decisões que ele tomou na sua vida. E por que isso mudou tanto a sua vida? Porque isso fez uma grande diferença na sua vida. A começar pelo seu avô, Manassés, né? Que apesar de ter sido filho de um rei bom, Ezequias, ele decidiu fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ele assumiu o reino aos 12 anos de idade, e teve uma co-gerência aí de pessoas que junto com ele auxiliaram nesse reinado no início, durante 10 anos, mas ele reinou em Judá durante 55 anos, diz a palavra. Mas o reinado de Manassés foi terrível. Manassés foi considerado o rei mais perverso e cruel que o povo de Deus teve. Ele fez coisas terríveis, abomináveis, levou o povo a uma idolatria sem precedentes, a uma apostasia total. Ele, por exemplo, construiu uma pira do lado de fora de Jerusalém, do lado de fora de Jerusalém, para que crianças fossem sacrificadas ao deus Moloque. E não eram povos pagãos que iriam lá sacrificar suas crianças. Era o povo de Deus que fazia isso. Ele era tão cruel e ele matava tantas pessoas inocentes que diz a palavra que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas com sangue. A versão King James diz que as ruas ficaram alagadas de sangue. As outras versões diz que de um extremo a outro de Jerusalém havia sangue. Ele construiu altares no pátio do templo. Ele colocou um poste ídolo no lugar santíssimo, um lugar onde somente o sumo sacerdote tinha acesso, era o lugar da presença do Senhor. Ele colocou um poste ídolo lá dentro. Ele, dentro do templo, tinha lugares para prostitutos cultuais, chamados de sodomitas. Os cultos eram verdadeiras orgias. Ele incentivava a idolatria, ele incentivava a feitiçaria, ele incentivava uma vida completamente longe de Deus. Havia muita prostituição, havia muita maldade, muita violência. Os ricos roubavam dos pobres mesmo, com violência. Jeremias, nos capítulos 2 a 6 do livro de Jeremias, vem retratando
retratando todo o panorama da sociedade na época. De como, na época do rei Josias ainda, de como essa sociedade estava corrompida e de como não havia arrependimento. Ele foi um rei terrível. E foi advertido pelo Senhor, assim como o povo foi advertido, mas não deu ouvidos ao Senhor. O Senhor então enviou os assírios. Os assírios levaram Manassés cativo. Aliás, o nome Manassés significa em hebraico esquecendo. E foi exatamente o que ele fez. Ele se esqueceu de Deus, ele se esqueceu da palavra. Mas aí, diante do sofrimento, diante de tanta angústia nas mãos do inimigo, ele se volta para Deus e diz a palavra que ele se arrepende. Deus permite que ele volte a Jerusalém, ele volta a Jerusalém e tenta consertar tudo. Tenta tirar os ídolos, tenta destruir os altares, tenta fazer o povo se voltar para Deus, mas toda aquela corrupção moral e espiritual, toda aquela degradação estava muito enraizada no coração do povo. O povo não mudou seu comportamento e continuou fazendo as mesmas coisas que antes. Manassés morre e nessa altura alguns historiadores dizem que Josias devia ter por volta dos seus 6 anos de idade e o seu filho, o filho de Manassés chamado Amon, pai de Josias, assume o reinado com 22 anos de idade, passa 2 anos reinando, mas depois ele é morto pelos seus próprios servos. Ele também decidiu fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Continuou fazendo aquilo que desagradava a Deus. Quando ele morre, o povo então coloca Josias sobre o trono. Josias tinha 8 anos de idade, possivelmente também teve uma co-gerência ali durante algum tempo, pessoas que estavam ao lado dele, gerindo o reino junto com ele, o ensinando a gerir o reino, não é? Mas o fato é que a palavra de Deus diz que, apesar de muito novo, Josias tomou decisões que mudaram a sua história, que mudaram a sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Decisões que mudam, que transformam a nossa vida, que marcam e transformam a nossa vida. Josias, ele decidiu fazer a diferença. Decidiu fazer diferente daquilo que ele havia aprendido do seu pai e do seu avô. Ele tinha tudo para cometer os mesmos erros. Porque foi tudo que ele aprendeu até ali. Mas ele decidiu fazer diferente. Diz a palavra lá em 2 Crônicas 34:3. Vamos lá em 2 Crônicas 34:3. Diz assim: no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Então, Josias, muito novo, aos 16 anos de idade, ele decide buscar o Senhor. E ele começa a buscar o Senhor. E diz que 2 anos depois ele começa a tomar atitudes,
a limpar, a tirar os ídolos, não é? A purificar, tomar atitudes para purificar Jerusalém e ajudar dos altares idólatras. Ele decidiu fazer diferente, ele tinha tudo para continuar no mesmo ritmo que o seu avô, que o seu pai, mas não foi isso que ele fez. Ele buscou o Senhor. Ele estava decidido a fazer a diferença no seu tempo. E não cometer os mesmos erros que os seus antepassados. E essa decisão de Josias deixou ele marcado na história do povo de Deus como um dos 8 bons reis de Judá, do Reino do Sul. O Reino do Sul teve 19 reis, apenas 8 bons. E Josias está entre esses 8 bons. Josias buscou como parâmetro Davi. E ele começou a agir como Davi agiria, a fazer como Davi fazia. Ele não tinha palavra. A palavra não lhe foi ensinada. Mas ele começou a agir como Davi. Ele não usou como parâmetro os seus pais, o seu pai, o seu avô, os seus antecedentes, mas ele usou Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Então, se ele é um homem segundo o coração de Deus, é esse homem que eu preciso ter como meu parâmetro. Sabe, queridos, você não é refém da sua história. Você não está fadado a cometer os mesmos erros que os seus pais. Você não está fadado a viver em trevas e em pecado. Você não está condenado a isso. Não está destinado a isso. Você pode decidir fazer diferente. Ir na contramão de tudo aquilo que tem colocado diante de você, que contraria a vontade de Deus, que é contra aquilo que Deus tem para a sua vida, contra o projeto que Deus tem para você. Você não é refém da sua história. Você não está preso a ela. Não é porque seus pais tiveram um casamento fracassado, por exemplo, que você vai ter um casamento fracassado. Não, por favor. Você pode decidir diferente. Deus lhe deu inteligência para isso. Deus lhe deu capacidade de pensar para isso. Vai requerer esforço seu? Vai. Porque quebrar, queridos, padrões antigos, coisas que já viraram costumes, hábitos, coisas que às vezes até viraram culturais, não é fácil. É algo até muito impopular, porque as pessoas não gostam. Fazer o que Deus quer não torna a gente muito popular. A grande verdade é essa. Diante das pessoas, mas diante de Deus, sim. Você não é refém. Deus te deu uma opção. Deus te deu opções. Você pode continuar no padrão das coisas que você tem aprendido que são ruins, ou você pode decidir viver os padrões de Deus para sua vida, aquilo que Ele tem para você. E aí você vai poder contar com Ele. Você pode decidir isso. Sabe, às vezes nós culpamos os nossos pais, nós culpamos tantas pessoas pelos nossos fracassos, pelas vezes as coisas não acontecerem na nossa vida, mas o fato é que falta a nós decisões, nós não queremos decidir. Preferimos responsabilizar pessoas e não tomar decisões que vão mudar a nossa história. Você não precisa fazer isso. Você pode decidir por você. Você pode decidir mudar a sua história. Você não precisa repetir os padrões errados. Não precisa ser assim.
Você pode fazer diferente. Se você pudesse hoje reconstruir, reescrever a sua história, o que você faria diferente? Como você gostaria que ela fosse? Sabe, mas Deus tem algo para você, tem uma história novinha em folha para você. E você nem precisa partir do zero, porque a gente às vezes fala assim, não, eu vou começar do zero. Não, você não precisa começar do zero, você pode partir da cruz. Do que Cristo conquistou por você na cruz, do que Cristo já venceu por você na cruz. Você não precisa partir do zero. Você vai ter um ajudador contigo todo o tempo. Sabe essa cogerência? Na verdade, nós temos alguém caminhando conosco todos os dias quando nós decidimos pelo Senhor, por uma vida com Ele. Só que Ele nunca vai nos deixar. Então Deus tem algo novo para você. Uma vida, uma história nova. Josias tomou uma decisão de não viver mais no pecado, de não viver na escuridão, de não viver uma vida longe de Deus. Josias tomou essa decisão. E era novo. Era bem novo. O Senhor tem algo especial para você. Mas você precisa realmente decidir viver isso. Fazer a diferença realmente. Não seguir aquilo que todo mundo faz. Eu já disse isso e repito. Você não é todo mundo. Você é diferente. Sabe, quando nós decidimos por uma vida com Deus, até a nossa genealogia muda, a nossa árvore genealógica muda. Nós somos feitos filhos de Deus. E o nosso tronco é a própria cruz. É a cruz. É o próprio Deus. Ele é a partir de quem nós partimos. A nossa genealogia é outra. E nessa não há legado ruim nenhum. Ao contrário. A vida e vida em abundância. Isso significa que nós precisamos tomar atitudes. Quando nós decidimos fazer a diferença, nós precisamos tomar atitudes. Não é só decidir. A decisão, ela precisa vir acompanhada da ação. Não é? Uma ação correspondente à decisão que eu tomei. E Josias fez isso. Sabe, 4 anos depois de uma busca intensa, que começou aos 16, aos 20 anos de idade, ele começa uma reforma religiosa em Judá. Ele começa realmente a destruir os altares, a destruir ídolos, a postes sagrados, a purificar a Jerusalém e a purificar Judá. E ele começa a fazer todo esse movimento. Aos 26 anos de idade, ele convoca os homens para fazerem uma reforma no templo. Sabe, queridos, nunca é cedo demais ou tarde demais para nós nos voltarmos para o Senhor e para fazer aquilo que é a sua vontade. Talvez você pense que você foi longe demais. Talvez você pense que cometeu já erros demais. Mas tudo que o Senhor está a esperar é que você se arrependa, reconheça seu pecado, se volte para Ele, porque Ele tem uma vida nova para você. Ele tem uma nova história para você. Então, você só precisa se decidir por uma vida com Ele. Por uma vida com Ele. A decisão é sua. A decisão é sua.
Não deixe que o seu passado e nem a opinião dos outros comprometam o seu futuro, que é um futuro que Deus projetou para você, que é o seu destino nele. Só há um caminho, e o caminho é Jesus para isso. Então, trilhe esse caminho. Trilhe esse caminho porque vale muito a pena. Vale muito a pena. Josias foi poupado do cativeiro babilônico, de todo o sofrimento que isso trouxe, porque ele se voltou para o Senhor, mesmo, né? A segunda coisa é que eu preciso me deixar ser transformado pela palavra e tomar atitudes de acordo com o padrão do céu. A palavra de Deus é que nos aponta o que é pecado. A palavra de Deus nos aponta que por causa do pecado a morte entrou, né? A condenação viria, mas o Senhor nos mostra também através da sua palavra todo o plano de salvação de Gênesis e Apocalipse. Ela nos mostra. Mas dentro dessa palavra existem as diretrizes para que nós vivamos bem nesta terra. Não só quando nós formos levados pelo Senhor Jesus, mas vivamos bem nessa terra. Nós sem a palavra é como se fosse uma lei sem país. A gente vive desorientado, a gente não sabe o que fazer, a gente comete atrocidades, a gente se torna cruel, a gente se torna mal, não é? Fazemos até coisas bem ruins. Um país sem leis, não há limites para a criminalidade, não há limites para os pecados, não há limites para nada. Porque não há regras, não há o que diga o que é crime e o que não é. Assim o povo de Deus estava sem a lei de Deus, completamente solto, não havia limites para os pecados deles. Eles faziam tudo o que desagradava a Deus. Havia uma degradação moral e espiritual enorme. Jeremias, nos capítulos 2 até o capítulo 6, ele vem retratando realmente toda a condição moral e espiritual daquela sociedade de Josias, no tempo de Josias. E ele mostra não só o nível de degradação moral do povo, mas como mostra a falta de arrependimento do povo. E ele diz, olha, Deus destruiu o reino do norte e vocês não aprenderam com isso. Podiam ter se convertido, era o próprio Deus falando, vocês podiam ter se convertido e se voltado a mim, mas vocês não quiseram. Esse trecho de Jeremias é muito forte, porque ele diz, olha, vocês agem como animais no cio. Agem como animais no cio. É uma palavra muito forte. Tamanha degradação. Não se observava a lei do Senhor há muito tempo. A lei foi completamente esquecida. E aí, durante a reforma do templo, o sumo sacerdote Ilquias encontra o livro da Torá. Alguns dizem que era um trecho do Pentateuco, mas de forma mais específica, o Deuteronômio. O livro de Deuteronômio. E ele entrega ao escrivão Safã, e Safã então lê esse texto para o rei. Josias, ao ouvir a palavra, ele é impactado de tal forma que ele rasga suas vestes e diz para eles, olha, vão consultar ao Senhor acerca daquilo que eu acabo de ouvir. Porque certamente a ira do Senhor é muito grande contra nós, porque os nossos antepassados
fizeram tudo que era contrário à vontade de Deus e idolatraram outros deuses. Então vão consultar ao Senhor acerca disso. Então o sacerdote Ilquias, junto com alguns outros homens, foram até a profetisa Hulda. E aí a profetisa diz que de fato o Senhor ia fazer aquilo, que ia destruir, queria trazer desgraça sobre o povo, mas que, no entanto, quanto ao rei Josias, em razão do seu quebrantamento, porque ele realmente chorou diante do Senhor, se quebrantou diante do Senhor, se rendeu ao Senhor, se arrependeu, o Senhor diz: olha, eu ouvi. E por isso eu vou te recolher aos teus pais, para que você não veja o que eu vou fazer ao povo, para que você não veja a desgraça que vai vir sobre o povo. Sabe, queridos, quando eu olho isso, eu fico a pensar em como nós estamos reagindo diante da palavra que tem sido ministrada a nós. Será que nós agimos como um rei Josias, que toma para si e decide fazer algo a respeito disso e se quebranta e diz: olha, realmente, Senhor, eu errei, eu pequei, nosso povo está em pecado, Deus. Ou simplesmente nós fazemos como Manassés e o povo que não deu ouvidos às advertências de Deus? Será que a palavra está perdida dentro do templo que somos nós? Será que nós temos acesso rápido a ela quando nós precisamos e queremos, ou não sabemos nem onde ela está? Não conseguimos nem lembrar onde a deixamos? E eu não estou falando da palavra física não, queridos, porque um dia, escute, um dia nós não teremos acesso a essa palavra física. Mas ela precisa estar aqui, dentro do templo. Ela precisa estar dentro do templo. Amém? Ela precisa estar dentro do templo. Mas a pergunta é: que tipo de impacto essa palavra tem causado na sua vida? Será que ela tem provocado transformações? Será que ela tem provocado em você o desejo de tomar atitudes para fazer aquilo que é agradável ao Senhor? Sabe por que Josias, ao ouvir a palavra que a profetisa deu para ele, a resposta do Senhor através da profetisa, ele podia ter se dado por satisfeito: olha, já que Deus vai me salvar, então tudo bem, eu não vou fazer mais nada. Não, ele não se conformou com isso, ele não ficou quieto, ele quis fazer aquilo que a lei dizia para ele fazer, e ele fez tudo, ele promoveu uma reforma religiosa em Judá. Ele tirou os postes ídolos, ele quebrou altares, ele profanou altares, e não só em Judá, ele foi até o reino do norte para fazer isso. Ele limpou tudo que ele pôde. Leu a palavra para o povo, ele leu a palavra que foi descoberta, que ele leu e que provocou transformação nele, ele leu para o povo. Mas enquanto o coração dele realmente estava convertido ao Senhor, o coração do povo não estava. O coração do povo não estava. E quem diz isso é Jeremias. Jeremias, lá no capítulo 3, ele diz que o povo se aproximava de Deus de forma enganosa, insincera, fingida. Isso é verdade porque eles só serviram a Deus enquanto Josias estava vivo. Depois disso, a reforma foi esquecida.
ele celebrou a Páscoa, Josias celebrou a Páscoa como nunca nenhum outro antes fez. É desde os tempos de Juízes que não se celebrava mais a Páscoa. O último juiz foi Samuel, e desde Samuel que não se celebrava mais a Páscoa, e Josias celebrou a Páscoa com todo o povo. E foi uma cerimônia tão solene, tão zelosa para cumprir aquilo que a palavra dizia. Tão linda. E o texto de 2 Reis 23, 24, diz que ele fazia isso com esse rigor e com essas exigências para cumprir realmente as exigências da lei. Para fazer aquilo que a lei determinava. E no capítulo 23, versículo 25, diz que não houve, nem antes e nem depois de Josias, um rei como ele, que se quebrantasse, que realmente governasse e se voltasse para o Senhor de todo o coração. Josias tomou decisões que marcaram a sua história, que mudaram a sua história. Ele tomou essas decisões. Mas ainda assim o povo não foi poupado do cativeiro. Por quê? Porque o coração de Josias estava convertido ao Senhor, mas o do povo não, como eu disse. O povo continuava de forma insincera, não havia arrependimento genuíno. E aí, que tipo de impacto a palavra de Deus tem feito na nossa vida? Será que realmente nós temos vivido de acordo com ela? Nós decidimos por Jesus um dia, mas será que nós temos vivido de acordo com a palavra? De acordo com a decisão que nós tomamos um dia? É verdade que os nossos atos não vão dizer que nós somos salvos, né? Não vão nos salvar, não é? Não são as obras que trazem salvação, mas as obras me falam que eu sou salvo. Porque alguém que é transformado pela palavra age como Josias agiu. Ele quer mudar a realidade, ele quer mudar o que está errado, ele precisa agir de forma correta, porque ele já não consegue viver de outra forma. Você hoje tem uma decisão a tomar. Decisão de viver sob os padrões divinos ou sobre os seus próprios padrões, sobre os padrões do mundo, sobre os padrões do diabo. Decisões de passar uma eternidade ao lado do Senhor ou uma eternidade longe dele. Decisões de viver como a palavra diz para eu e você vivermos, ou vivermos ao nosso bel prazer conforme nos dá vontade. Sabe, queridos, aquele povo era o povo de Deus, mas em algum momento eles se afastaram da palavra. Eles se afastaram completamente de Deus e começaram a fazer atrocidades, a agir de forma completamente contrária à vontade de Deus para a vida deles. Ouvir Deus chamá-lo a atenção e adverti-lo sobre um possível castigo já não fazia diferença, não trazia temor ao coração deles. E nós não estamos livres disso. Nós precisamos tomar uma decisão de realmente vivermos a palavra. Decidir só não adianta. A decisão ela precisa vir acompanhada de atitudes, e atitudes que correspondam à decisão que tomamos. Viva de acordo com os padrões divinos. Se essa foi a decisão que você tomou, viva. Viva. Sabe por quê?
porque o Senhor está vindo para nos buscar. Assim como Josias, ele vai nos poupar de uma grande tribulação, se nós estivermos ao seu lado. Decida bem. Lembre que as suas escolhas não só atingem você, mas atingem a todos que estão à sua volta. Muito embora a decisão seja individual, ela atinge pessoas à nossa volta. Então, decida bem, porque Manassés decidiu mal e conduziu todo um povo à destruição. Então, decida bem, decida pelo bem da sua família, decida pelo bem dos seus filhos, decida pelo seu próprio bem, decida pelo bem da comunidade em que você vive. Eu não sei que tipo de ídolos você precisa tirar, não sei que tipo de reforma você precisa fazer, talvez reforma no próprio templo. E aí durante essa reforma você talvez reencontre a palavra. E aí essa palavra vai transformar realmente a sua vida. Você precisa restaurar algumas coisas. Talvez restaurar o altar de Deus na sua vida. Tome uma decisão. Decida hoje o que você vai fazer. Você vai continuar no mesmo estado de coisas que você está? Ou você vai decidir pelo que Deus tem para você? Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. A decisão é sua. A decisão é sua. Decida certo. Amém? Um grande beijo no coração. Uma noite abençoada, um resto de semana cheio da presença de Deus, cheio de vitórias, em nome de Jesus. Viu? Que o Senhor abençoe a todos nós. Amém.